Bem, vamos ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 9 diz assim: Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. E foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se a precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. E as pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade, nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia passado. Bem, versículo 9 diz: todavia que Jesus interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E versículo 10: implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, e eu gostaria que a partir desse momento você prestasse muita atenção em tudo que vai ser ministrado aqui agora, porque Deus vai te dar resposta. Essa live é live de resposta para a vida de muito crente que está passando por lutas, que está passando provas, está passando por momentos de incertezas, e que você não consegue nem ao menos entender o que se passa. Deus vai trazer respostas para as tuas perguntas, para as tuas indagações, e o nome de Jesus será glorificado. Oh glória! Livro de Marcos capítulo 5, versículo 9. Ele trata-se de um momento Lohan, a qual Jesus estava chegando a uma cidade, e naquela época o meio de transporte eram as navegações, os barcos. Jesus estava com seus discípulos, e Jesus, ele está navegando no mar antes mesmo de chegar na cidade, quando uma tempestade vai surgir no meio daquela navegação. Quando Jesus coloca a proa em direção à cidade de Gadara, o vento sopra. Quando Jesus coloca o barco na direção de Gadara, o vento sopra, a tempestade começa a balançar o barco. Por quê? Porque, aleluia, a tempestade, ela está sendo movida, ou está sendo movimentada, ou levantada por influências demoníacas. Se nós formos estudar o texto, nós vamos perceber que naquele lugar a entidade que trabalhava era uma entidade territorial. Demônios que trabalham com territórios, demônios que tomam territórios para si, tomam a chave daquele lugar e marcam aquele lugar. E todas as pessoas que moram naquela região são marcadas pelos demônios, são sofridas, aleluia, por um sofrimento provocado por entidades malignas. Quando Jesus coloca o barco naquela direção, aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, que a tempestade vai surgir, mas Jesus não volta para trás por causa de tempestade. Jesus não muda de direção porque o vento se levantou. Oh glória! E eu amo essa palavra, sabe por quê? Porque você não vai ver Jesus voltando para trás, retrocedendo, aleluia, amarelando só porque a tempestade se levantou. O quanto de gente que está assistindo a live que amarela quando a tempestade se levanta, quando o gigante aparece, quando o demônio, aleluia, ameaça, ele volta para trás. Mas Jesus não. Jesus, tira aqui para mim, Lohan, pega aqui para mim por gentileza. Jesus não. Vê se a pastora consegue pegar um paninho para mim, por favor, toalhinha. Jesus não, meus irmãos. Jesus é diferente. Oh glória! Jesus é diferente. Jesus firma no propósito, firma na revelação e vai adiante. Quando Jesus chega naquele lugar, ele ao menos coloca o pé na areia que ele desce do barco, os demônios já estão sabendo.
E os demônios vão de encontro a Jesus. Os demônios estão incorporados em um homem que o seu nome não é conhecido. Ninguém sabe qual é o seu nome. Esse homem foi tão marcado, mas tão marcado, que ele é conhecido como o endemoniado de Gadara. Gadara é uma cidade que tinha tudo para ter sucesso, uma cidade que tinha tudo para crescer, mas é marcada, meu Deus do céu, por demônios que fazem com que toda a rede de mercado seja atingida, que faz com que toda a rede empresarial seja atingida, que faz com que a economia daquele lugar venha abaixo, por causa daqueles demônios. Escute bem o que eu estou pregando, porque tem alguém aqui que é empresário. Talvez você não entenda sobre o que eu estou pregando, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Existem empresas que são marcadas por demônios. Os clientes passam na frente e não conseguem ao menos enxergar o lugar. E você não entende o porquê que o vizinho dá certo, o porquê que o da frente dá certo, o porquê que o da esquina dá certo. São demônios territoriais. Eles demarcam a localidade. E toda a região sofre, toda a região padece. Quando os demônios chegaram até Jesus, Lohan, a Bíblia diz que todavia Jesus interrogou. Jesus interrogou: qual é o teu nome? E os demônios responderam: Legião, porque somos muitos. Agora, para você ter certeza que aqui era demônios territoriais, olha o versículo 10: e implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Olha isso, irmãos. Olha que forte. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Por quê? Aquela região era a região deles. Agora os demônios vão falar com Jesus: nos manda, nos permite entrar naqueles porcos. Só um minuto, irmão, só um minuto. Nos permita entrar naqueles porcos, que eu acho forte. Jesus permite. Ô bispo, se Jesus sabe de tudo, se Jesus sabe de todas as coisas, Jesus sabia que os porcos, após serem incorporados com demônios, eles iriam morrer. Sabia. Então por que Jesus deixou que os espíritos entrassem nos porcos? Jesus sabia que aqueles porcos, para cuidar deles, precisavam de pastores. Pastores que dependiam dos donos dos porcos, que era o empresário de porcos. E não é 1, 2, 3 porcos, é 2.000 porcos. Aqueles porcos era uma das poucas coisas que ainda funcionavam. Sabe de uma coisa, Lohan? Deus me ensinou que em regiões que estão tomadas por demônios, as únicas coisas que sobrevivem são aquelas que estão ilegais. Eu vou explicar algo aqui, presta atenção, não me julga. Ô bispo, por que que os demônios foram então parar dentro dos porcos e os porcos morreram?
Quando você estuda no livro de Levíticos, você vai entender que não era permitido o judeu mexer com porco. Não era permitido. O judeu não podia mexer com porcos. Aquele mercado de porcos era um mercado ilegal. E aonde mora toda ilegalidade, tem acesso total para os demônios. Escute o que eu vou pregar. Nem que Jesus não quisesse que aqueles demônios entrassem nos porcos, ele não podia impedir. Porque Deus quebra protocolos, mas não quebra princípios. Eu vou repetir isso aqui porque está muito forte. Deus está falando com gente aqui. Você tem gato no teu padrão, você tem o Sky Gato, vem de carro com motor fundido, passa a perna nenhum, manda golpe no outro e está achando que está tudo bem. Você está debaixo de ilegalidade. E os demônios, nem que Jesus queira te proteger, Jesus não pode, enquanto essa brecha não for fechada. Vê quantos internautas tem ali para mim, por gentileza. Muito forte que eu estou pregando aqui hoje, irmãos. Nem que Jesus quisesse, ele não podia. Por quê? Porque aqueles porcos eram uma ilegalidade. E aonde tem ilegalidade tem acesso de demônios. Agora eu quero que você entenda. Logo depois disso, Lohan, as pessoas rejeitaram Jesus. Logo após a perda de todos os porcos, Gadara inteira rejeitou Jesus. Sabe por quê? Por causa da libertação gerada com perda financeira. Deus me ensinou, irmãos, que toda libertação ela está ligada a finanças. Talvez a tua vida não está indo para frente, sabe por quê? Porque você está debaixo de uma ilegalidade. Talvez você não está tendo sucesso naquilo que você está empreendendo, sabe por quê? Porque está debaixo de ilegalidade. Deus não opera nisso. E quando Satanás for sair, ele vai levar o que é dele. E quando Satanás for embora, vai ter um preço. Você não vai poder ficar com aquilo que foi alimentado por demônios. Deus não trabalha na ilegalidade. O fato de Jesus ter permitido aqueles demônios, ele sabia que os porcos iriam morrer, mas uma ilegalidade na cidade inteira ia se fechar. Jesus estava quebrando a ilegalidade de Gadara. Porém, Jesus foi rejeitado. Sabe por que Jesus foi rejeitado? Jesus foi rejeitado porque tinha muitos pastores para cuidar daqueles porcos. Tinha um empresário que era o dono daqueles porcos. O pastor agora, o empresário agora, Lohan, não tem mais do que sustentar. O empresário de porcos agora perdeu toda a mercadoria de venda. O pastor agora chegou em casa e disse: eu estou desempregado. O outro pastor que cuidava do outra parte do rebanho: eu estou desempregado. Deus me permite falar uma coisa: tudo que está crescendo, nem tudo que está crescendo é a mão de Deus no lugar. Meu Deus, eu só vou falar de novo isso aqui.
Esse tipo de live não dá gente. Tem quantas pessoas aí? 20 pessoas. Compartilhe essa live, porque esse tipo de mensagem aqui, irmão, ó, o povo sai. Quer viver no pecado e quer que Deus abençoa. Quer viver no adultério e quer que Deus abençoe ainda. Quer viver na fornicação, quer viver pulando cerca e quer que a bênção de Deus fique. Não vai. Olhe para cá. Tudo que cresce debaixo de ilegalidade, uma hora cai, uma hora morre, uma hora é destruído. Olhe para mim, minha filha, seu casamento está sendo construído debaixo de ilegalidade? Essa é a live do concerto. Você que está amigada, você que está amigado, conserte o teu altar, minha filha. Olha para a palavra. Isso aí se chama fornicação. E se tu morrer de jeito, infelizmente você vai para o inferno. Você vai para o inferno porque está escrito na palavra. Ai, mas eu não sei o que, eu fui dizimista, eu fui fiel, irmão. Isso aí não te garante vida eterna. Isso é para te guardar as tuas finanças e te abençoar aqui na terra, enquanto você estiver aqui. Porque depois que os teus olhos fecharem aqui na terra, você vai acordar dentro do inferno. Se não tiver conserto, conserta. Tudo que é construído debaixo de ilegalidade, um dia a casa